Você já se perguntou se os eventos que estamos vivendo hoje fazem parte das profecias bíblicas? Será que o anticristo, descrito nas Escrituras, já está entre nós, preparando o caminho para os tempos finais? Os sinais estão por toda parte, mas poucos conseguem reconhecê-los. Neste vídeo, vamos revelar verdades que podem transformar sua visão sobre os acontecimentos atuais, incluindo a intrigante possibilidade de Jared Kushner, genro de Donald Trump, estar ligado a essas profecias. Sim, você não leu errado. As conexões são impressionantes e você precisa conhecer cada detalhe. Deixe amém aqui nos comentários se você ama a Deus. Na Bíblia, somos chamados a vigiar e orar, a estar atentos aos sinais que indicam a proximidade dos últimos dias. Hoje, você vai aprender como as Escrituras se conectam a eventos modernos, como os acordos de Abraão, a tribo de Dan, a tecnologia avançada e até mesmo o número 666. E o que está em jogo aqui é muito mais do que curiosidade. É a sua fé, sua salvação e o seu entendimento sobre o plano de Deus para a humanidade. Antes de começarmos, quero lembrar que muitas pessoas que assistem aos vídeos do canal ainda não estão inscritas. Se você acredita no poder transformador da Palavra de Deus e quer continuar recebendo conteúdos que aprofundam sua fé e trazem revelações importantes, inscreva-se agora mesmo e ative as notificações. Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode impactar profundamente sua vida espiritual e prepará-lo para os desafios que estão por vir. Só para lembrar, já deixou seu amém nos comentários? Há muito tempo, as profecias bíblicas nos convidam a olhar além do visível para discernir os sinais dos tempos. Uma dessas figuras enigmáticas, amplamente mencionada na Bíblia, é o anticristo, descrito como alguém que enganará multidões e tentará desviar os fiéis do caminho de Deus. Nos últimos anos, algumas pessoas começaram a especular sobre Jared Kushner, genro do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e sua possível ligação com as descrições proféticas. Seria ele uma manifestação dos alertas que as Escrituras nos deram? Kushner, um homem de grande influência global, especialmente no Oriente Médio, desempenhou um papel significativo na negociação dos acordos de Abraão. Essa iniciativa, que promoveu cooperação entre Israel e várias nações árabes, trouxe a sensação de uma paz duradoura. No entanto, as Escrituras nos alertam para não nos deixarmos enganar por aparentes soluções de paz, pois, como descrito em 1 Tessalonicenses 5:3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Ao longo da história, o papel de figuras políticas em eventos globais tem sido examinado sob a luz da Bíblia. Líderes poderosos, com grande habilidade diplomática e um discurso aparentemente conciliador, são frequentemente vistos como possíveis candidatos para o cumprimento dessas profecias. Isso faz parte da complexa interação entre o mundo visível e o plano espiritual de Deus. E quando analisamos a atuação de Kushner, não podemos ignorar o fato de que ele parece se encaixar em algumas características mencionadas em textos como Daniel 11 e Apocalipse 13. Apesar disso, o mais importante é refletir sobre como essas questões impactam nossa fé e nossa caminhada com Deus. O que realmente significa estar preparado para os tempos descritos na Bíblia? Será que estamos dedicando tempo à oração, meditação espiritual e estudo das Escrituras para discernir os sinais que se apresentam ao nosso redor? Jesus nos adverte em Mateus 24:4-5. Vede que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. É vital lembrar que, mais do que identificar o anticristo, nosso foco deve estar em fortalecer nossa fé e nossa relação com Deus.
Independentemente de quem seja essa figura, nossa prioridade deve ser viver o Evangelho, seguir os ensinamentos de Jesus Cristo e confiar no amor de Deus, que tudo transcende. Ao avançarmos para o próximo tópico, veremos como os acordos de Abraão, mediado por Kushner, se conectam com as profecias bíblicas e o que isso significa para a nossa vida espiritual. Os acordos de Abraão representam um marco significativo no cenário global, trazendo à tona discussões profundas sobre suas implicações espirituais e proféticas. Assinados com o objetivo de promover a paz entre Israel e várias nações árabes, esses tratados foram amplamente elogiados como um passo histórico para a reconciliação no Oriente Médio. No entanto, sob a luz das Escrituras, muitas vozes espirituais alertam para os possíveis significados ocultos desses eventos. Seriam esses acordos parte do plano maior descrito em Daniel e Apocalipse? A Bíblia, ao longo de suas páginas, fala de alianças que, à primeira vista, parecem prometer paz, mas que podem ocultar armadilhas espirituais. Em Daniel 9:27, lemos sobre uma aliança firmada por uma figura de poder nos últimos dias. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Alguns estudiosos enxergam paralelos entre esta passagem e os esforços diplomáticos modernos que cercam Israel, especialmente quando liderados por figuras como Jared Kushner, que desempenhou um papel central nesses acordos. Além disso, a visão de uma união entre Israel e nações árabes carrega um peso simbólico que não pode ser ignorado. Ao longo da história, Israel sempre esteve no centro das profecias bíblicas. Os acordos de Abraão levantam questões sobre se estamos nos aproximando de um período descrito como os últimos dias. Apesar das promessas de paz, a palavra de Deus nos adverte em Jeremias 6,14. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Enquanto analisamos esses acontecimentos, é essencial buscar discernimento espiritual. Como cristãos, somos chamados a não nos deixar levar por aparências ou promessas vazias. É aqui que a oração e o estudo bíblico se tornam fundamentais para interpretar o que está diante de nós. A conexão dos acordos de Abraão com o cumprimento das profecias deve nos levar a um aprofundamento na palavra de Deus e a reflexões mais intensas sobre o propósito de nossa vida cristã. Por fim, mais do que tentar identificar se estamos vivendo o cumprimento literal das profecias, a questão que permanece é: como esses eventos podem fortalecer nossa fé e nos preparar para o que está por vir? À medida que avançamos para o próximo tópico, exploraremos a intrigante conexão entre Jared Kushner, Israel, e a misteriosa tribo de Dan, frequentemente associada ao Anticristo. Desde os tempos bíblicos, Israel ocupa um lugar central no plano de Deus e nos eventos proféticos que guiam a história da humanidade. É impossível ignorar como figuras contemporâneas, como Jared Kushner, estão profundamente conectadas a Israel, seja por suas ações políticas ou pelas alianças que estabelecem. Além disso, um detalhe intrigante surge ao olharmos para as Escrituras. A misteriosa tribo de Dan, frequentemente mencionada em estudos escatológicos como possivelmente associada ao Anticristo. Mas por que essa tribo em particular carrega essa ligação simbólica? A tribo de Dan, uma das 12 tribos de Israel, ocupa uma posição peculiar na Bíblia. Em Gênesis 49:17, encontramos a profecia de Jacó sobre Dan. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro para trás. Essa descrição levanta muitas questões e levou estudiosos a associar essa tribo a um papel de engano nos últimos dias. Notavelmente, em Apocalipse 7, a tribo de Dan é a única que não aparece na lista das tribos seladas. O que isso pode significar?
Será que há um propósito oculto nessa omissão? Ao considerar a ligação entre Jared Kushner e Israel, alguns veem paralelos intrigantes com essa narrativa. A proximidade de Kushner com os líderes israelenses, sua influência na política do Oriente Médio e até mesmo suas origens familiares despertam questionamentos sobre como ele se encaixa em um cenário maior. Embora não existam evidências concretas de que ele tenha qualquer relação com a tribo de Dan, essa é uma hipótese levantada em debates sobre o cumprimento das profecias. Mais importante do que especular, esse assunto nos chama à vigilância espiritual. Somos lembrados em 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, buscando a quem possa tragar. A conexão de Kushner com Israel e as profecias bíblicas deve servir como um convite para refletirmos sobre como estamos nos preparando espiritualmente para os tempos finais. Não se trata apenas de olhar para os sinais externos, mas de cuidar da nossa própria vida cristã. Ao seguirmos em nossa jornada espiritual, devemos nos perguntar: o que essas ligações simbólicas e históricas nos ensinam sobre nossa fé? A palavra de Deus nos encoraja a buscar discernimento e a não sermos enganados por aparências. No próximo tópico, exploraremos o impacto da tecnologia e do controle social nos dias de hoje e como isso se alinha às descrições bíblicas da marca da besta. A evolução tecnológica que vivemos nos dias de hoje não é apenas uma demonstração do avanço humano, mas também um sinal dos tempos que as Escrituras previram há milênios. Quando refletimos sobre a relação de Jared Kushner com avanços tecnológicos, inteligência artificial e sistemas de vigilância, uma questão se destaca: como esses elementos se alinham às descrições bíblicas da marca da besta e do controle global. Será que estamos testemunhando o início de um sistema profetizado que influenciará a fé e o destino de milhões? Em Apocalipse 13, 16, 17, lemos sobre um sistema que marcará todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, comprar ou vender, para que ninguém, senão aquele que tivesse a marca. Muitos interpretam esse trecho como um alerta para um futuro em que a tecnologia será usada para monitorar e controlar a humanidade. A conexão de Kushner com empresas que desenvolvem sistemas de vigilância e inteligência artificial suscita debates sobre sua possível participação nesse cenário. Afinal, a tecnologia moderna já está profundamente integrada às nossas vidas, facilitando tanto o bem quanto o mal. Uma das maiores preocupações espirituais dos tempos modernos é como o uso da tecnologia pode influenciar a liberdade religiosa e a prática da fé. Sistemas de vigilância cada vez mais sofisticados, aliados à coleta massiva de dados, poderiam facilmente ser usados para monitorar aqueles que professam sua crença em Jesus Cristo. Esse é um chamado à vigilância espiritual. Não devemos nos deixar intimidar, mas sim fortalecer nossa fé, lembrando-nos das palavras de Paulo em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Além disso, é essencial entender que a tecnologia em si não é o problema. Ela é apenas uma ferramenta. O perigo reside em como ela é usada e nas intenções daqueles que a controlam. Por isso, como cristãos, devemos buscar sabedoria para navegar nesses tempos desafiadores. Isso significa dedicar tempo à oração e ao estudo da Palavra de Deus, buscando orientação para discernir os perigos ocultos e fortalecer nossa comunhão com o Senhor. Enquanto refletimos sobre o papel da tecnologia na narrativa bíblica, é inevitável considerar o impacto espiritual disso em nossas vidas. A questão não é apenas o que está acontecendo no mundo ao nosso redor, mas como estamos nos preparando espiritualmente para enfrentar esses desafios.
No próximo tópico, mergulharemos na intrigante associação de Jared Kushner ao número 666 e o significado simbólico que isso carrega. Poucos números na Bíblia carregam tanto peso simbólico quanto o 666. Este é mencionado no livro de Apocalipse como o número da besta, um sinal que está associado à oposição a Deus e ao controle das massas nos últimos tempos. Curiosamente, Jared Kushner esteve envolvido em uma polêmica relacionada a esse número, devido à propriedade de um edifício em Nova York, conhecido como 666 Fifth Avenue. Será que isso é apenas uma coincidência, ou existe algo mais profundo e espiritual por trás disso? O texto de Apocalipse 13:18 nos diz: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. Ora, esse número é 666. Essa passagem tem gerado incontáveis interpretações ao longo dos séculos, algumas mais literais e outras alegóricas. No caso de Kushner, a ligação de sua família a um edifício marcado pelo número 666 trouxe reflexões sobre o que isso pode simbolizar no contexto profético e espiritual. Embora seja fácil cair na tentação de associar diretamente uma pessoa ou evento ao número da besta, a Bíblia nos chama ao discernimento. Nem tudo o que parece óbvio aos olhos humanos está alinhado ao plano de Deus ou ao cumprimento literal das profecias. Ao mesmo tempo, essas associações nos convidam a aprofundar nosso estudo das Escrituras e a nos perguntarmos: estamos preparados espiritualmente para reconhecer os sinais dos tempos? O mais importante, ao considerar o número 666 e seu simbolismo, é lembrar que ele representa a imperfeição do homem em contraste com a perfeição de Deus. Esse número também nos alerta para não colocarmos nossa confiança em sistemas terrenos ou em líderes que possam se desviar dos princípios divinos. Como cristãos, somos chamados a colocar nossa fé e esperança exclusivamente no Senhor, sabendo que Ele é soberano sobre todas as coisas. Salmos 46:10 nos lembra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Conforme encerramos nossa reflexão sobre essa associação específica, o ponto central permanece. Nossa vigilância espiritual deve estar em nossa comunhão com Deus e em nossa prontidão para enfrentar os desafios que os últimos dias podem trazer. Agora que exploramos os possíveis significados do número 666, é hora de recapitular tudo o que vimos e fortalecer a nossa fé à luz das Escrituras. Antes de encerrarmos, quero saber: o que você pensa sobre os sinais que analisamos neste vídeo? Você acredita que o anticristo já está entre nós ou que ainda estamos aguardando o cumprimento dessas profecias? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe suas reflexões e fortaleça essa comunidade de fé. Se este conteúdo tocou sua alma e trouxe novas perspectivas sobre a palavra de Deus, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não vai perder os próximos vídeos com revelações ainda mais profundas que podem transformar sua caminhada espiritual. E claro, compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que mais pessoas possam refletir sobre os sinais dos tempos e fortalecer sua fé. Agora não saia ainda. Clique no próximo vídeo recomendado aqui na tela. Fique com Deus e até a próxima. Aqui quem falou foi Frei Pedro Assis. Que a paz de Cristo esteja com você.